quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, fala conosco nesta manhã. Já louvamos, cantamos, te agradecemos, tivemos comunhão, mas nós precisamos ouvir e precisamos da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra tem esse poder de nos orientar, de nos advertir, tem o poder de lavar, limpar, e também de trazer, ó Pai, alimento sólido para a nossa alma, de nos fortalecer. E, ó Deus, eu peço que o Senhor use a minha vida. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações, que sou falho, que sou fraco, mas o Senhor é forte. Maior é o que está conosco, aleluia. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Ti toda a honra, toda a glória. Que só o Teu nome, o nome de Jesus, seja exaltado nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa semana eu passei esse vídeo para algumas pessoas, é 1 minuto, né, daquela série Apocalipse, da novela, e uma pessoa me questionou sobre a salvação e sobre não ter certeza. Eu quero, não, eu até tenho, mas não sei se eu vou ser salvo, como é que é isso e tal, né? E isso me chamou a atenção, e eu até conversando com essa pessoa, mandei um versículo para ela, falando da salvação, né, da certeza que temos em Cristo, e me chamou a atenção sobre a gente estar revestido. Esse texto, os adolescentes, a igreja infantil está estudando sobre a armadura de Deus, e essa daí é a nossa vestimenta, que nós devemos ter como cristãos, para estarmos preparados, né? O texto diz: revestivos de toda a armadura de Deus. O versículo 10 fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Estudando um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele gostava muito dessa expressão, fortalecidos no Senhor, fortalecidos no Senhor. E é interessante, amados, que nós só temos vitória na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, no lar, na igreja, aonde nós vivemos. Nós só temos vitória se nós estivermos fortalecidos no Senhor. E é interessante que no original essa palavra fortalecidos no Senhor é a mesma que Gideão usou quando ele enfrentou os inimigos com poucos homens, né? Comparado com um grande exército que ele ia enfrentar. Então Deus separou 300 para que ele fosse batalhar, e ele usa a mesma expressão, a mesma palavra. Vamos ser fortalecidos no Senhor, ou seja, para que eu enfrente as batalhas, para que eu tenha bênçãos e vitória, é fortalecido no Senhor. E não necessariamente a vitória é que dá tudo certo, do jeito que eu quero. Muitas vezes a vitória é um recuo, você tem que recuar, né? Às vezes você vai subir uma rampa e você tem que dar uma recuada para subir, para chegar até lá em cima. Se você for naquela direto, parado e começar ali do início da rampa, e não dar uma velocidade para trás, não dar uma resinha e subir direto, você não consegue chegar. E muitas vezes na vida é assim, nós temos que dar às vezes uma recuada,
A gente está caminhando e aí o Senhor vem e faz que a gente recue. Situações na vida, é uma enfermidade, é um problema no lar, é uma situação com um amigo, com um irmão, é uma dificuldade financeira, é alguma enfermidade, alguma coisa que vem e trava a gente. Mas na verdade, quando nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz o versículo 10 de Efésios 6, Ele nos faz andar, Ele nos faz progredir, e não necessariamente a vitória é aquela que a gente sonha, no final vai dar tudo certo, e aí eu sou vencedor. Muitas vezes a nossa vitória é um choro, é uma lágrima, mas o Senhor está forjando na gente a verdadeira vitória, que é a coisa melhor, né? Quando os discípulos saíram de 2 em 2 e voltaram felizes, expulsamos demônios, olha, maravilhas aconteceram, pessoas foram curadas, e a gente volta assim, né? Quando a gente vem do evangelismo, olha, eu orei, o cara foi curado, eu orei, o cara aceitou Jesus, olha, eu orei, e a gente volta feliz. Mas olha, não estejam, Jesus trouxe uma palavra, não estejam felizes por isso, e sejam felizes porque o teu nome está escrito no livro da vida, e sejam felizes porque você é salvo. O pastor Natalino conta uma história do pastor Natalino pai, que ele falava assim: olha, quando você for evangelizar, se você não ganhar alguém para Jesus, que você não perca a tua salvação. Ou seja, vai evangelizar, mas não perca a salvação, não seja influenciado, né? Então, quando você sai na vida, o nosso objetivo e o nosso alvo como cristãos é ser bênção. Aonde eu estiver, eu tenho que ser bênção, eu tenho que ser sal, né? Eu tenho que dar sabor. Mas antes de tudo, você tem que ter convicção: eu tenho Jesus. Se a pessoa não quer, eu quero. Se a pessoa não quis naquele momento, eu vou querer, eu vou continuar querendo Jesus. Então, em primeiro lugar, amados, nós só temos vitória sobre o inimigo se nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Segundo ponto aqui desse texto, fala sobre a armadura, no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe, a armadura é um conjunto de equipamento de batalha. E que a palavra, o apóstolo Paulo, usando aqui uma parábola, usando a armadura romana, ele estava dizendo: nós como soldados de Cristo, nós como filhos de Deus, nós temos que estar vestidos com essa armadura, para enfrentarmos as adversidades, e diante das batalhas, quando acabar a batalha, a gente seja vencedor, a gente continue inabalável. Porque muitas vezes diante de uma batalha, isso acontece comigo, acontece uma luta muito grande, e aí Deus abençoa e a gente tem a vitória, a sequência é relaxar, não é? É que nem time de futebol, o time está ganhando. Quantas vezes o time está ganhando de 3-0 e aí relaxa, e o outro time vai, empata e muitas vezes até vira? Porque é do ser humano, né? Diante de um placar bom, a gente dá aquela relaxada, e aí vem as lutas, dificuldades, eu estou relaxado e eu acabo me arrebentando. Então, fala sobre estar vestido desta armadura. A armadura nos deixa firme para enfrentarmos o nosso inimigo e discernirmos as ciladas. O Senhor nos dá as armas, nos dá a proteção para a gente também discernir as ciladas do nosso adversário. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, Satanás, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele é sujo, ele não joga limpo, né? Ele não observa as regras, ele é sujo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Terceiro ponto, no versículo 12, a palavra de Deus diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Fala para quem está do seu lado: a minha luta não é contra você. Para quem está atrás, fala para ele: a minha luta não é contra você. Falou com a nuca dele, né? Tá bom, essa é legal. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Qual a tua luta? E quantas vezes a gente fica lutando com a pessoa errada? Porque na verdade não é com as pessoas que nós temos que lutar. Aquele síndico chato, aquele vizinho chato,
aquele patrão chato. E a tua luta, Deus te colocou naquele serviço. Que bom que você tem emprego, hein? Hoje em dia é uma grande bênção. Mas às vezes você fica questionando: ai, por que esse companheiro, esse cara, por que esse vizinho, essa situação, esse meu irmão, essa minha irmã? É pesado, mas é teu irmão. Às vezes você pensa: meu, que pessoa chata. E você está tão chato com isso que você que é o chato. Pergunta para quem está do seu lado: você é chato? Que pergunta chata, né? Terceiro, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual. Você sabe que há algum tempo atrás a gente brincava, né? Falava que a pessoa muito chata, pega no pé, né? Mala sem alça, e a gente chamava de instrumento para crescimento, né? Instrumento de crescimento. Então, às vezes a pessoa é um instrumento de Deus na tua vida, meu irmão, para ser bênção. Sabe aquela pessoa que você vem chegando, e aí ele vem em tua voz, já pensa: meu Deus, já vem ele, misericórdia, já vem ele. E aí Deus, na verdade, está te preparando para você estar pronto, para você ser bênção, para você ser... E eu tenho essa dificuldade, meu irmão. Vou confessar uma fraqueza minha. Eu brinco muito, vocês sabem, né? Tenho esse jeito de brincar, mas às vezes eu acordo sem vontade de brincar, e eu venho sisudo. E a minha mulher é o meu instrumento de crescimento. Não que ela seja chata, né? Eu te amo, querida. Vocês perceberam, né? Já fizeram. A minha mulher é uma bênção. Primeira coisa, porque ela é uma bênção, ela casou comigo. Me tirou da solidão. Minha mulher é uma bênção, mas ela está sempre me dando uns toques. E eu louvo a Deus pela vida dela. E ela fala: sabe o que acontece, Luizão? Tu tem esse perfil, tu brinca tal. E quando você está sério, isso traz escândalo para o povo. Você é um homem de Deus. Fala, Deus. E ela tem falado muito, quer dizer que eu preciso mudar muito, né? E é verdade, mas a nossa luta é espiritual. Porque eu preciso, se eu chego sisudo, às vezes eu estou atrasado, às vezes eu estou pensando em muitas coisas, e eu não posso, eu sou homem de Deus. Deus tem feito milagres na minha vida. Deus me deu uma mulher maravilhosa. Vamos acertar aqui a coisa. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus deu filhos maravilhosos, noras maravilhosas. Deus deu uma igreja linda. Olha que coisa linda que está do seu lado. Observa, ó, maravilhosa, maravilhosas, né? Já viu só que sem graça? Duas equipes de homem contra os homens? Não, mulheres. Vocês são a beleza do jardim, é o perfume. Mulher é uma bênção, não é? Não é? Oi? Amém. Viu? Já até melhorou. Ela ia contar para minha esposa, agora já está dizendo que me ama. Obrigado, Senhor. Valeu. E terceiro lugar que eu estou falando: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o irmão. Pastor Natalino está ali. É esperta essa tua mãe, pastor. Fica nessa parte que me ama, tá? Aquela outra parte lá, não fala nada com ela, por favor. Sujou. Em quarto lugar, no versículo 13, fala sobre tomai esta armadura. Por quê? Versículo 13 está dizendo, Paulo: olha, tomai essa armadura para você resistir no dia mal. Para resistir no dia mal, porque tem o dia mal. Sabe aquele dia mal que acontece? Um dia eu estava aqui na igreja, na semana, minha sogra estava internada, já há um tempo lá em São Paulo. A vida estava uma luta, porque a Mica subia e descia, um dia sim, um dia não, e nós já vimos, a Mica tem uma irmã que é especial, e ela dormia, nós dormíamos na casa da minha sogra, para estar cuidando dessa moça, da irmã da Mica, da Cissa, e nós dormíamos numa cama de solteiro, né? Eu e a Mica.
agarradinho, uma delícia. Mas de manhã, e a Mica falava para mim: bem, dorme em casa, nossa cama lá, eu fico aqui e tal, né? Ela estava, acho que, me empurrando da cama, que estava muito apertado, né? Mas eu falei: não abro mão, eu vou dormir contigo. E outro dia a gente acordava quebrado. E um dia nós estávamos aqui, chegou uma notícia, um telefonema do hospital, você já sabe, né? E aí subimos, tia Eliana foi com a gente, tia Eliana sempre junto da gente, louva a Deus pela vida da tia. Tia Eliana, nos momentos difíceis da minha vida, a tia Eliana estava junto. O falecimento da minha mãe, a minha sogra, nos nascimentos dos meus filhos, a tia e o pastor. E a tia foi com a gente, né? E que viagem, né? Você sobe e tal. E a dona Hortência estava viva ainda, mas estava muito mal e acabou por falecer. Dia mau, dia que você não quer que aconteça, mas acontece. Mas se você está com a armadura, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, revesti-vos da armadura, porque para que você no dia mau você possa resistir. E também outra coisa, resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, como eu falei antes. Duas coisas: por que eu tenho que vestir a armadura de Deus? Para resistir no dia mau e também se tornar inabalável depois da vitória. Diz que a maior prova do homem, do ser humano, não é quando ele está lá embaixo, mas quando ele está lá em cima. Usando a vida de José, a maior prova de José não foi no momento da escravidão, no momento que ele foi preso, porque foi tudo prova, lógico. Mas a maior prova foi quando ele se tornou governador do Egito, porque agora ele era o manda-chuva, ele era o cara, e agora ele podia ser soberbo, orgulhoso, e foi a maior prova, quando a gente está lá em cima, quando está tudo bem, dinheiro no bolso, tudo jóia, tranquilo, essa é a maior prova. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, para você permanecer inabalável depois da vitória. Ou seja, você está na bênção, continua, mas a armadura de Deus é que vai nos dar essa condição. E aí, amados, eu queria falar um pouquinho sobre essa armadura, as peças da armadura. Primeira peça é o cinto da verdade, né? Que é a base da armadura. A verdade, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade, é a base. Jesus é a base. Na verdade, amados, estar vestido com a armadura é estar vestido com Jesus, é estar revestido de Jesus. E o apóstolo Paulo bem usou essa parábola, porque os soldados romanos era algo natural daquela época, e eles viam os romanos o tempo todo, estavam nas ruas. Então ele quis usar essa parábola, coisa do cotidiano deles, para mostrar para a igreja de Éfeso que eles deveriam, como aqueles soldados romanos, se preparar para a batalha. Espiritualmente nós devemos estar preparados para o dia mau e para, no momento da vitória, a gente está inabalável. E o cinto da verdade era a primeira peça, é a peça básica. Não dá para você colocar as outras peças se você não tiver o cinturão da verdade, uma vida de verdade. Como nós somos tentados a mentir, em algumas situações, aquela mentirinha, chamam de mentirinha branca, que não tem cor. A mentira é mentira. E você sabe que o pai da mentira é o quem? O diabo. E quando você mente, você está sendo o quê? Filho de quem? De quem? Do diabo. Então, a verdade é a base. Então, é a primeira peça que o soldado colocava, era o cinto da verdade. A segunda peça, então, vinha a couraça da justiça. Era algo que ele colocava no peito, e essa couraça, ela protegia o coração. O coração, proteger o coração, é do coração que é a saída da vida, né? Então a couraça, ela protege o coração. E é interessante que era feito de um material anti-chama, porque era couro, tinha metal, porque o inimigo, ele jogava dardos inflamáveis, eles pegavam as flechas, os dardos, e molhavam no piche, colocavam fogo e lançavam contra o inimigo. E essa couraça, ela tinha esse material
contra-chamas para poder se defender dos dardos do inimigo. E como o inimigo ele joga dardos inflamáveis para contaminar o teu coração, para mexer com você, para tirar você da bênção. Coração, né? O coração é o centro das nossas emoções, o coração é o centro onde o Senhor habita, e o inimigo ele quer atacar, mas quando eu estou com a couraça, eu estou protegido dos dardos inflamáveis do inimigo. Havia também uma outra peça também importante, que eram os sapatos, né, as botas que eles usavam do Evangelho da paz. A paz, a base. O Evangelho é a base da nossa vida. O Evangelho ele é onde nós devemos estar pisando, aonde nós vamos viver, porque se eu estou pisando no Evangelho, se eu tenho como base na minha vida o Evangelho da paz, sabe o que vai acontecer? Eu vou poder caminhar seguro, segundo esse Evangelho, segundo essa palavra. Quando eu estou pisando, meu sapato é o Evangelho da paz, eu estou firmado não na minha mente, não nas coisas que eu penso, não naquilo que eu acredito, mas naquilo que a Bíblia me diz, o que o Evangelho me diz. E eu estou pisando no Evangelho, eu tenho como base, o texto lá de Mateus 7,24, nós devemos ser ouvintes e praticantes, porque aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando eu tenho o Evangelho da paz como base, eu estou construindo a minha vida sobre a rocha, eu estou construindo o meu lar sobre a rocha, eu estou construindo os meus relacionamentos sobre a rocha, o namoro, o noivado, o casamento, relacionamentos de irmãos, na educação dos filhos, no relacionamento com os teus pais, quando é o Evangelho como base, o meu sapato é o Evangelho da paz, eu tenho base, e eu tenho paz, paz. Eu me lembro quando eu me converti, foi muito perto do carnaval, eu me converti em janeiro de 81, e eu gostava de pular carnaval. Eu ia nas matinês, eu tinha 13, 14 anos. E a gente ia, mas o vazio do coração era muito grande. Esses dias teve um bloco lá perto de casa, parecia que os caras estavam dentro da minha sala, porque era na rua de trás, e eles ficaram a tarde inteira dando volta lá Eu falei, caramba, a gente faz aqui a rádio, né, 1 horinha, o vizinho fica bravo. Queria ver se esse bloco, se ele ia falar alguma coisa, né? E eles começaram a soltar tanto fogos, que, para você ter ideia, né, na rua de trás, o cheiro de pólvora entrou na minha casa, eu tinha que fechar tudo, aquela fumaceira, e de repente acabou tudo. Aí eu saí, né, acabou a fumaça, dissipou a fumaça, eu fiquei olhando lá, aí eu fiquei pensando, os caras tudo parado lá, o carro de som foi embora, ficou aquele silêncio, e acabou a alegria, acabou a paz, né? Acabou, sim, vazio. E aí eu vinha para o culto de sábado, foi num sábado, eu falei, eu tenho paz, olha que coisa gostosa. E eu me lembro que quando o Evangelho entrou na minha vida, me trouxe paz, que coisa linda. Você lembra que, eu sempre conto isso no meu testemunho, minha primeira experiência com Deus foi que eu não dormia, eu tinha insônias terríveis, eu ia pegar no sono 3, 4 da manhã, e daqui a pouco já tinha que acordar para trabalhar, e minha primeira experiência foi que eu fui orar, eu falei, Deus, tudo aquilo que eu ouvi foi tão bom, foi tão especial, eu gostaria que meus amigos conhecessem esse Deus, eu gostaria que meus pais, minha família conhecessem esse Deus, mas Deus, eu quero essa paz, eu quero dormir. Eu não sei como é que eu acabei aquela oração, porque eu dormi, e eu venho dormindo até hoje. Né? Às vezes a gente tem aquela insônia, eu já sei, não é falta de paz, é para orar, né?
Mas nunca mais aquele vazio, que o olho ficava, né? Quem tem insônia, é horrível. A paz. O Evangelho, quando ele entra, ele te traz paz, ele te traz segurança. A outra peça da armadura era o escudo da fé. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. E o escudo romano era um escudo grande. É mais ou menos como esse escudo do pelotão de choque, né? Que eles vão atacar quando tem alguma manifestação, e eles perfilam e vão com o escudo lá, marchando, que nem os homens fizeram hoje, de uma forma tão bonita, marchando. É que é coisa de homem, né? Mulher não fica, é isso aí, vamos lá. Mulher não fica legal marchando assim, né? Mulher é mais delicado e tal. Então era um escudo que ele embraçava. E o texto diz sobre esse escudo, sobre a defesa, o escudo da fé com o qual poderias apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a couraça, se passasse algum dardo pelo escudo, a couraça defendia também. E é o escudo da fé. A fé, meu irmão, ela é um escudo contra o inimigo. O inimigo, ele vem plantar coisas na nossa mente, no nosso coração. Ele vem lançar dardos. Não vai na igreja, é feriado, você tem direito de dormir até mais tarde, está chovendo, não vai não. Mas você tem o escudo da fé. Eu vou. É o escudo da fé. Você vai e você vence, e você está aí. Fala para quem está do seu lado: que bom que você usou o escudo da fé e você veio. Amém? Glória a Deus. O escudo da fé é a proteção dos ataques do maligno. E tinha uma outra peça tão importante como todas, que era o capacete da salvação. E essa menina falou para mim, essa pessoa, como é que é isso, salvação e tal, eu não sei. Eu falei: como você não sabe? Aí eu estava conversando com o Silvão, e ele estava me mostrando um versículo, e eu passei esse versículo para ela, lá em Efésios mesmo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que lindo! Nós que ouvimos a palavra da verdade, essa palavra que estamos pregando, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. E quando nós vimos a cena do arrebatamento, vem aquela: meu Deus, será que eu vou? E esse será que eu vou? Será que eu vou ficar? Ou será que eu vou com o Senhor? Já pensou que chocante? Né? E eles fizeram tão bem a cena, né? Esse videozinho tem 1 minuto. Se você quiser eu passo para você também, né? Mas você pode ir nos sites, hoje você pode até assistir todo o capítulo, né? E esses dias, um dia desse, eu estava à noite em casa, né? Nesse dia de carnaval, e estava passando todo o resumo, né? A TV mandando ver. Isso é muito bom, né? Para trazer temor para quem crê em Deus, e temor para o povo que não crê, que vai ser um dia tremendo. E tem um pastor lá que ele não vai, ele fica. E meu Deus, o pastor ficou, mas ele é pastor. Tem que crer, meu irmão, confiar. Mas nós temos essa segurança, nós que cremos no Evangelho, nós que ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho, nós temos esse selo, o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E permaneça. A palavra de Deus, muitos textos, né, sobre permanecer, sobre estar
pronto, sobre não olhar para trás, sobre permanecer nesse evangelho, ao que vencer, né? Em Apocalipse você ouve muito, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então fala de uma luta, fala de uma dificuldade, é o que vencer, é o que crer e continuar crendo e buscando a Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que a gente vem na igreja, para ouvir a palavra, para crescer, para que a nossa fé não diminua, mas cresça. A fé, ela vem pelo ouvir, e cada vez que eu ouço a palavra, cada dia mais eu estou ouvindo a palavra, cada dia mais eu estou crescendo na fé. E o capacete, o escudo da fé, a proteção contra os ataques do maligno. Aí vem o capacete da salvação, que eu estava falando, que ele protege também a nossa mente. Porque o capacete, os inimigos jogavam pedras, e mesmo os dardos que passassem pelo escudo da fé, muitas vezes a tua fé está um pouco fraca, então o inimigo vai na tua mente. Tio Cássio, ele falava que a mente, é a oficina do diabo. A mente vazia, o diabo bagunça. E hoje, mais do que nunca, o diabo tem agido nas mentes das pessoas, nas mentes, trabalhando, trazendo confusão. E o capacete da salvação, ele te dá essa proteção. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu estou protegido. As dúvidas que vêm, o capacete da salvação, a certeza de salvação que a palavra de Deus nos dá, te protege contra os ataques do inimigo na tua mente. E aí tem uma outra peça, e essa peça, diferente das outras, que é de proteção, é a espada do Espírito. Versículo 17 fala sobre essa espada, dizendo o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Em Hebreus 4:12 fala sobre essa espada, sobre essa arma. 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, ela é cortante dos dois lados, ela penetra, e até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada do Espírito era uma arma de ataque. Com uma mão ele estava com o escudo, e com a espada ele atacava, se defendia também, mas era arma de ataque. O Senhor Jesus, quando foi tentado ali no deserto, e aí o diabo ele tentou, ele foi na mente de Jesus, ele foi no físico de Jesus, com relação ao cansaço, com relação a poder, e Jesus usou a espada do Espírito, a palavra. Jesus venceu as tentações com a palavra, e a palavra, a espada do Espírito, amado. E você, como um bom soldado de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, ele usa de novo essa parábola do soldado, lá em Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a espada, a palavra. Palavra é espada, ela penetra e ela vence o inimigo, porque a palavra de Deus tem esse poder. Ela é lâmpada para os pés, ela mostra por onde eu devo caminhar, ela é luz para o meu caminho. A palavra. E o Senhor Jesus deixou exemplo, quando ele foi tentado lá no deserto, ele usou a palavra, e o inimigo foi embora. A palavra, ela nos alimenta, e ela é a arma. As demais armas eram armas de defesa, mas a palavra é de ataque. Sai, Satanás, em nome de Jesus. E aí você usa a palavra. Você é derrotado, você é fraco. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A palavra, não é? Você não consegue,
Você não consegue. Eu sou mais do que vencedor. Trouxa. Desculpa o trouxa. E por fim, a oração. Os soldados romanos, eles oravam e eles tinham uma padroeira, bem parecido com a nossa cultura. Tinha uma padroeira chamada Diana, a rainha dos céus. Tem alguma semelhança com alguma coisa aí, né? Mas eles oravam aos deuses, às deusas, para que os deuses da guerra... Toma cuidado com esses joguinhos aí, o Deus da guerra, tal. De vez você está invocando demônios, né? Que o Deus da guerra venha e nos dê a vitória sobre os nossos inimigos. O apóstolo Paulo trazendo essa parábola da guerra que os romanos... Porque os romanos, eles eram dominadores. E o Império Romano foi muito forte, né? Quando Jesus veio e começou o seu ministério, ele veio no meio do Império Romano, e eles dominavam, e foi uma referência histórica, né? Nós estudamos na escola sobre o Império Romano. Então o apóstolo Paulo estava falando de uma guerra diferente, que é a guerra espiritual, e ele comentava sobre a oração, que é a prática dos crentes, é a prática dos filhos de Deus, é a prática de quem tem amizade com Deus. Quando você tem um amigo, às vezes você fica muito tempo sem encontrar com ele, mas quando você encontra, tem assunto. Às vezes você se fala, eu tenho um amigo que a gente não se vê há muito tempo, mas a gente de vez em quando está se falando, e sempre a gente tem coisa para contar, a gente se alegra com tudo que a gente passou e tal, porque é amigo. E o nosso melhor amigo e maior amigo é Deus, e a oração é essa prática de que nós devemos estar em oração contínua, em comunhão com esse amigo que é o nosso Deus. E o versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, orando em todo tempo no Espírito. O pastor Natalino trouxe uma palavra, ele falava sobre isso, sobre essa comunhão contínua. Às vezes eu entro no carro, vou a algum lugar, vou ao banco, vou trabalhar, vou para casa, e aí muitas vezes eu estou sozinho, vou fazer alguma coisa, e a minha tentação é colocar na rádio, para ouvir as notícias, ouvir sobre futebol, e eu tenho colocado um DVD, um CD de... DVD não, né? Porque não dá para assistir. Mas você ouve de mensagens, ou mesmo de louvor, porque é momento de estar em comunhão contínua com o Senhor. Porque a gente é tentado no trânsito a ser malcriado, né? Conheci uma pessoa que ele falava que não colocava o adesivo da igreja porque ele não queria dar mau testemunho. Eu sou um crente que não dou mau testemunho, não vou colocar o adesivo na igreja porque eu sou muito esquentado no trânsito. Aí um dia eu tinha muito contato com ele, eu falei: querido, não seria mais fácil você se converter e colocar o adesivo? Como desafio, não, eu sou uma nova criatura, eu vou ser diferente no trânsito. Aí é cômodo, né? Não vou pôr, olha que coisa digna, né? Não colocarei, não vou dar mau testemunho do meu Senhor. Sai fora, Deus não está vendo, não? Só por causa do adesivo? Isso é religiosidade, cara. Ele ficou bravo comigo, né? É religiosidade. Não, põe o adesivo, seja homem e crente. Oxe, homem, né? Eu tenho farinha nas minhas aveias, nas veias, né? Tenho nordestino. Tem que ser homem. Missionária Dorcas, né? Tem que ser homem para ser crente. Mas é homem no sentido de ter palavra, ter honra. A mulher também tem que ter honra e palavra, né? Tem que falar homem, tem que ter honra. E a oração, amados, é essa prática que nos aproxima do Senhor.
é a prática de quem é filho, que tem comunhão com o Pai. E como é gostoso, às vezes, e é uma luta para você orar, né? Tem aquela luta para você orar, mas quando você começa a orar e começa a falar com Deus, vai fluindo, e aí você começa aquela oração, parece que chega uma hora não tem mais o que falar com Deus, né? Aí você fica repetindo, Paizinho, Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Mas aí com o passar do tempo, você vai tendo comunhão, e aí você vai conversando com Deus, você vai recitando os salmos. E você vai falando, Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu bom pastor, de quem me recearei? E aí você vai citando a palavra, e vai orando, e vai falando, Senhor, eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico. Meu irmão, comunhão, prática. E o apóstolo Paulo colocou essas armas como soldado de Cristo, para vencermos o inimigo. Eu queria te confrontar, como eu fui confrontado ao estudar essa palavra, a sermos soldados de Cristo, mas que a gente possa estar aparelhados, como no exército, aparelhados com todas as armas que Ele nos coloca, com todo o equipamento que Ele nos coloca nas mãos. Os equipamentos são o cinto da verdade, é a base, é a verdade, Jesus. E a armadura nada mais é do que se vestir de Cristo, cingir de Cristo, sabe? Colocar Jesus como a nossa roupa, como a nossa proteção. Ele é o nosso amigo, Ele está presente na nossa vida. Depois do cinto, você coloca a couraça da justiça, para você estar pronto e em defesa. O teu coração está em defesa contra os dardos do inimigo, contra as astutas ciladas. E depois o sapato, você vai colocar os sapatos do evangelho da paz. Nas guerras também o inimigo colocava metais e coisas, armadilhas, para que se o soldado fosse ferido no pé, ele estava fora de combate. Então com essas sandálias, esses sapatos de couro, era feito de um equipamento, de um material forte. Ele poderia passar e ir na batalha sem ter os pés machucados. E esse sapato do Evangelho da Paz é a nossa base para caminhar em direção à terra prometida, para ir para a eternidade, para viver os milagres e maravilhas que o Senhor tem. Depois o escudo da fé, que é aquele que a gente se defende dos dardos do inimigo. Pela fé nós vencemos as dificuldades. E também o capacete da salvação, para proteger a minha mente dos pensamentos ruins, das tentações, das lutas, das dificuldades. E a minha mente está cativa em Cristo, diz o Senhor, né, na sua palavra. E também a espada do Espírito, que é a nossa arma de ataque, é a palavra, que nós atacamos o inimigo. O inimigo ele vem com mentiras, e a palavra me dá a defesa, me dá a vitória. E com a palavra eu posso vencer o inimigo, com a palavra eu posso vencer a tentação, com a palavra o Senhor me dá a vitória. E por fim, a oração, a confiança de que eu estou com as armas do Senhor, que eu estou equipado para vencer o inimigo. E o meu confronto, eu penso que o confronto do Senhor para as nossas vidas é que você esteja equipado. E se faltar uma das peças, você pode estar com capacete, mas se os pés está descalço, você vai ser ferido, você não vai ter êxito na caminhada com Cristo. E eu quero te confrontar, desafiar. Senhor, eu quero a armadura de Deus, eu quero estar completo, dos pés à cabeça, completo, para vencer a proposta do Senhor na minha vida, aquilo que o Senhor tem proposto para mim, como bênção, aonde eu estiver. Primeiro, em casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, aonde eu estiver, eu quero vencer. Quero vencer. Deus falou ao teu coração, vai ficando em pé no teu lugar, coloca a tua vida diante do Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso do capacete da salvação. Senhor, eu preciso estar firmado meus pés no Evangelho,
Meus pés têm me levado para outros lugares. Eu preciso estar no Evangelho, na base, na rocha que é Jesus. Meu coração está contaminado. Eu preciso da couraça, a couraça da justiça. Em Cristo Jesus, nós fomos justificados, pois pela fé tenhamos paz para com Deus. Senhor, me reviste do escudo da fé, me revista de fé, Senhor. Senhor, me revista da espada do Espírito, da palavra. Eu quero ser um homem, uma mulher de oração, em comunhão com o Pai, em comunhão com o Senhor. O Senhor está te confrontando nessa manhã a ser um soldado de Cristo, um homem, uma mulher que não se envergonha desse Evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. Você que está de pé, repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu quero, Senhor, a armadura de Deus sobre a minha vida. Cada peça dessa armadura eu quero vestir, eu quero ser revestido do Senhor para vencer os dardos inflamáveis do inimigo sobre a minha vida. Proteção sobre o meu lar, proteção sobre a minha família, proteção sobre aqueles que eu amo. Que eu seja uma bênção nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. O Senhor falou tanto ao meu coração, um texto até bem conhecido, mas sempre vem nos lembrar. A palavra de Deus tem esse poder de estar nos lembrando, recordando do que nós precisamos mudar, renovar. E, ó Pai, nos sentimos renovados, ó Pai, com essa palavra, porque diante dos inimigos, diante do inimigo maior, o Senhor tem nos dado o aparelhamento, a condição de vencermos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esses dias tão especiais que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa comunhão, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo, obrigado pela paz que temos em Cristo Jesus, por esse Evangelho lindo que nos traz vida, que nos abençoa, que nos guarda, que nos reveste. Somos revestidos do Senhor e da força do Seu poder. Te louvamos, Pai, abençoa-nos em todo esse dia. Tudo que temos a fazer, vai à nossa frente e peleja por nós, no nome de Jesus, amém.